Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre mais duas Magnitsky que estão vindo aí, hein? Olha só, os Estados Unidos está avaliando sanções contra dois outros ministros do STF. E quem serão esses dois outros ministros do STF que vão entrar em sanção? Tem duas possibilidades nessa história. Pode ser o pessoal da primeira turma, que acompanhou o Alexandre de Moraes, mas aí seriam três, não faria sentido ter dois. Ou pode ser aqueles que têm apoiado mais abertamente o Alexandre de Moraes. E aí, nesse caso, eu prevejo que o retiro espiritual de um determinado ministro aí vai ser bastante doloroso, vai ser muito duro esse retiro. Haja espiritualidade para passar esse retiro espiritual do ministro. E tem um outro também que tem uma universidade em Lisboa, que eu acho que também vai sofrer bastante. E nós vamos falar também sobre o Lula, que o Lula diz que quer salvar o Alexandre de Moraes da Magnitsky. Lula, meu amigo, a Magnitsky está para aumentar, meu amigo. Agora mal começou a Magnitsky, vocês não quiseram ainda acabar com o erro de vocês, com o processo absurdo contra o Bolsonaro, né? A Magnitsky mal começou. Acho pouco provável você salvar alguém, tá? Até porque, a gente vai falar um pouco também, esse negócio do encontro dos dois, não vai acontecer. O Lula tá morrendo de medo, tá fugindo, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos. Essa notícia foi sugerida por Xi Jinping, Trump avacalhou o STF do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Estados Unidos avaliam que novas sanções a ministros do STF são inevitáveis. Não tem como evitar mais, já está certo que vai ter sanção. Mas vocês lembram, eu expliquei isso para vocês, eu falei, não vai ser imediato. Por quê? Porque você precisa de um tempo. Botar alguém na Magnitsky, que não é uma coisa assim, ó, que você faz assim, tem toda uma burocracia lá, tem um monte de parecer, rodam em 4 ministérios lá dos Estados Unidos. Foi assim que foi com a Magnitsky do Alexandre de Moraes, né? Quando o Trump tomou posse, ele já startou esse processo para colocar a Magnitsky no Alexandre de Moraes, logo no início, mas a coisa acabou acontecendo só em julho, né? Então, assim, eu imagino que essa Magnitsky nos outros ministros vai acontecer bem mais lá para frente. Mas a gente não sabe quando é que começou isso, porque pode ser, né? A gente já tinha notícias há algum tempo atrás que eles já tinham começado esse processo, né? Começado o processo para botar Magnitsky em mais alguns ministros, né? Aqui, ó, Estados Unidos discute aplicar a lei Magnitsky a mais ministros do Supremo. A avaliação é que precedentes já abrem caminho para punir os aliados do Alexandre de Moraes. Aí que tá, quem são os aliados do Alexandre de Moraes no STF? Aí você tem duas visões, como eu falei. Você pode entender que é o pessoal da primeira turma, né, que votou contra o Bolsonaro, que foi o Dino, o Zanin e a Carmen Lúcia. Só que aí são três. Aí como é que faz? Vão escolher 2 de 3 aí? Ou então, se for 2, eu acho que talvez seja o mais provável, né? Aqui, ó. Ao menos 2 magistrados. Ao menos 2. Bom, então pode ser mais de 2. Pode ser que sejam 3. Pode ser que sejam 3 magistrados. Ao menos 2 magistrados estariam na lista de possíveis novas sanções em estudo pelo governo Trump. Um processo que pode levar meses até a consolidação. Pois é, isso a gente já esperava. Mas a gente sabe também que esse processo já começou antes, tá? Não começou agora, não, né? Começou antes, quando logo que o Alexandre de Moraes foi colocado na Magnitsky, e a expectativa era que, bom, se realmente o pessoal admitisse o erro e parasse com essa porcaria desse processo totalmente maluco contra o Bolsonaro, que não tem lógica nenhuma, que eles fariam, né? Deixa pra lá, não tem a Magnitsky então. Mas como o pessoal resolveu encarar, bom, então beleza, vamos encarar, vamos em frente, né? A avaliação é de interlocutores que atuam junto ao governo americano e têm acesso direto às autoridades responsáveis pelas sanções. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que não é diretamente, não é o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo falando isso, né? Que você poderia entender que eles estão dizendo isso para pressionar aqui o STF, coisa e tal, mas não é isso. A gente lá que tem contato lá às autoridades americanas. O entendimento é que os precedentes já aplicados abrem margem para medidas contra ministros que apoiam publicamente Alexandre de Moraes. Ah, então é isso. Então é isso daí, é Barroso e Gilmar Mendes. Barroso e Gilmar Mendes são os dois ministros que têm apoiado abertamente Alexandre de Moraes nessa parada e devem ser os dois que vão tomar no toba, né? Interlocutores avaliam que 2 ministros podem ser enquadrados no entendimento do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, de que atuam em apoio ao que ele considera uma violação de direitos humanos cometida por Moraes. Então repara, talvez isso seja até a questão de agilizar o processo, porque, de novo, não é que eles tenham cometido a violação de direitos humanos. Porque se você parar para pensar, o que está sendo acusado aqui é o Alexandre de Moraes de cometer a violação.
ele já foi concordado, já tem o consenso de que ele violou direitos humanos, né? A esposa dele, por exemplo, entrou na lista como alguém que dá auxílio ao Alexandre de Moraes, né? E agora os dois outros ministros também que vão entrar nessa lista, que eu não sei, não tenho o nome dos ministros, mas eu imaginaria que seria o Gilmar Mendes e o Barroso, que são justamente os que são mais vocalmente apoiam mais vocalmente o Alexandre de Moraes, né? E isso daqui também traz um outro subtexto nessa história toda, que o Barroso está pensando em desistir do STF, em sair do STF. Ele já falou isso. E eu conversei com vocês quando eu falei sobre isso, né, sobre essa possível saída do Barroso do STF, que não faz muita diferença para a gente, para a direita. Agora, eu acho que o Barroso não vai sair. E por que eu acho que o Barroso não vai sair do STF? Porque a leitura dele é justamente essa. Eu estou para receber uma Magnitsky. E se eu estou no STF, eu pelo menos tenho como negociar alguma coisa, tentar algum acordo para me livrar disso. Se eu saio do STF, eu vou tomar uma Magnitsky no rabo e não tenho o que fazer, porque agora eu sou só um juiz aposentado, não tem mais nada, aí eu vou me fuder aqui, não tem mais o que fazer, vou quebrar completamente. Hoje, o Banco do Brasil e outros bancos aqui no Brasil, né, eles têm receio de encerrar a conta do Alexandre de Moraes, de encerrar a conta do Barroso e de outros ministros, porque, né, porque o STF pode dar uma ordem proibindo isso, né? Mas o Barroso, uma vez que ele já não é mais juiz do STF, né, fica um pouco fica mais complicado para ele, né? Então, ou seja, o que eu acho que vai acontecer nessa parada é que o Barroso não vai querer sair, não. Não vai querer sair exatamente porque isso, ele ficar como ministro, dá uma proteção para ele mesmo. Se ele sair agora, ele fica frágil perto das sanções da Magnitsky, que existe uma chance sim de chegar nele, né? Conforme revelou a coluna de Mauro Capelli, no Metrópolis, os Estados Unidos, além de sancionar a esposa de Moraes, também revogaram um visto de 7 autoridades brasileiras, isso aqui a gente já sabe, coisa e tal. O ministro Barroso, na café da manhã com jornalistas na última sexta-feira, afirmou que aguardava conversas do presidente Lula com o governo Trump. Então, a expectativa do Alexandre de Moraes e do resto dos ministros do STF, que não, porque o Lula vai lá, vai conversar com o Trump, vai provar que teve golpe de verdade, que tinha até documento. Olha, tinha até documento. Aí eu espero que tenha o pessoal lá, que o Eduardo Bolsonaro esteja nessa reunião também, para falar que, olha só, tem documento, mas não tinha nenhuma prova que Bolsonaro sequer teve contato com esse documento. E nem que esse documento era uma coisa séria. O documento estava lá, acharam o documento no celular de alguém lá, nem se sabe se teve alguma coisa, né? Então, aqui, ó, de fato, Lula quer salvar Moraes da Magnitsky ao negociar com Trump. Veja, isso daqui é o Lula falando para o Alexandre de Moraes. O que está acontecendo nesse momento é aquilo que eu falei para vocês. O pessoal está pressionando o Lula. Lula, tem que ir lá falar com o Trump, Lula. Porra, o que você está fazendo aí, Lula? Tem que falar com o Trump, Lula. Porra, que negócio é esse, né? O Alexandre de Moraes tá puto pra caralho. Eu tô aqui me fudendo completamente. Eu tô aqui me fudendo todo e você não vai falar com o Trump para tentar resolver o problema, né? E lógico, os empresários estão pressionando o Lula também, só que o Lula não quer, tá? Aqui, ó. O Lula quer mostrar a Trump que tentativa de golpe bolsonarista incluiu até plano de assassinato. Meu amigo, o Trump sabe disso, pô. Ele sabe que vocês inventaram um monte de coisa lá. Só não tem nada acontecendo, não aconteceu nada. Né? Teve plano, teve um monte de plano, mas não teve nada que aconteceu de verdade, né? Aqui, ó. Lula faz questão de que reunião com Trump seja na Casa Branca, dizem fontes. Né? Porque o pessoal está dizendo que o Lula é um covarde, que ele não quer encarar o Trump, então agora ele está dizendo que não, que eu quero ir lá na Casa Branca conversar com o Trump. Mas só depois de conversar por telefone antes e não sei o que lá. Aqui, ó. O Brasil faz consulta aos Estados Unidos sobre o encontro de Lula e Trump. Casa Branca deve oferecer data para que o governo brasileiro avalie. Conversa deve ocorrer por telefone ou videoconferência. Ô Lula, não era na Casa Branca, Lula? Não, aqui quer na Casa Branca, aqui não. Aqui quer por telefone ou videoconferência. O Lula não quer conversar com o Trump, mas o Lula está sendo pressionado pelo Alexandre de Moraes, pelo Barroso, pelo Gilmar Mendes, né? Não, Lula, tem que ir lá conversar com o Trump, pô, para resolver o problema da Magnitsky. O Lula, não, vou resolver o problema da Magnitsky, vou falar com o Trump. Só que o Lula sabe que não vai resolver problema nenhum, meu amigo. O Lula sabe que não tem condição nenhuma de fazer isso. Ele sabe que vai chegar lá, o Trump vai expor todos os problemas do processo com o Bolsonaro, o Lula não vai ter resposta para nada, vai ficar repetindo a ladainha que fica na Rede Globo, porque, veja, esse aqui é o problema da história. O pessoal na bolha da esquerda, eles ficam fechadinhos na bolha da esquerda. Então, eles acham que tá tudo certo, que não tem nada de errado, que não, que realmente teve um negócio ali. Bom, e por isso também que o voto do Fux foi tão doloroso para esse pessoal, né? Porque o voto do Fux escancarou que não tem prova de nada, pô. Não tem evidência de nada nisso daqui. Mesmo que você assuma que aqueles planos todos eram uma coisa séria, não tem nenhuma evidência que Bolsonaro sabia disso, ou que começaram a execução de qualquer coisa. Então, não tem evidência de absolutamente nada em prova de coisa alguma, né?
Então, essa é a posição. Só que o pessoal da esquerda não está acostumado a argumentar. Porque eles sabem que estão fechados no clubinho deles ali, então estão querendo ditar a narrativa e não conseguem. Com o Trump, certamente o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo ou vão estar lá na Casa Branca, ou vão munir o Trump com um voto do Fux, que descancara absurdamente, né, claramente que não tem lógica nenhuma, que o STF não era o local justo para julgar esse caso, não era o juiz natural desse caso, que o processo foi uma correria do caramba, que não teve voto, não teve tempo para nada, ou seja, claramente uma perseguição política, que não tinha prova de absolutamente nada e condenaram o Bolsonaro mesmo assim, ou seja, ele vai expor todos esses problemas lá, levantar todos esses casos, né? Então, assim, não sei se vai conseguir não. E o pior, né? Aqui, ó, a Lei Magnitsky coloca os bancos brasileiros num dilema bilionário. O dilema entre bloquear clientes por ordem dos Estados Unidos e obedecer às ordens locais não é novidade para instituições internacionais. Eles estão contando o caso aqui de alguns bancos na Suíça que estão tendo problema do mesmo tipo. Por quê? Porque na Suíça teve alguns milionários russos que foram sancionados com a Lei Magnitsky, e daí, beleza, os bancos fecharam a conta, congelaram os bens todos desses clientes e fecharam as contas, né? Só que aí, esses caras entraram no governo da Suíça, né, com uma ação no governo da Suíça, dizendo que não tinha evidência de que eles eram criminosos, coisa e tal, que não tinha coisa e tal, o governo da Suíça deu ganho de causa. A justiça da Suíça deu ganho de causa a esses magnatas russos, né? Se é verdade ou não, aí eu não sei, mas o fato é, a justiça da Suíça entendeu que os bancos deveriam devolver as contas para os tais magnatas russos que tinham os recursos congelados lá na Suíça, né? E aí os bancos ficaram nesse dilema. Por quê? Porque se eles obedecessem os Estados Unidos, a justiça da Suíça teria problemas, né? Ia aplicar multa, ia ter problema. Se eles obedecessem à justiça da Suíça, os Estados Unidos ia sancionar o banco. O que eles preferiram fazer? Preferiu desobedecer à justiça da Suíça. Está explicando aqui que, no final das contas, as instituições desobedeceram à justiça da Suíça e não permitiram não desbloquearam o dinheiro dos caras lá. E porque não tem alternativa. Porque é o que eu falo para vocês, qualquer banco internacional simplesmente morre se não tiver acesso aos Estados Unidos, né? E aí ele está falando aqui que tem um problema também do Tribunal Penal Internacional, que está com esse mesmo dilema, né? O Tribunal Penal Internacional fica na Holanda e o Trump mandou sancionar tudo, fechar as contas de todo mundo lá no Tribunal Penal Internacional e o pessoal está desesperado. O Tribunal Penal Internacional em si foi sancionado, né? Lá é mais do que o Alexandre de Moraes, aqui foi um juiz que foi sancionado, lá foi o tribunal inteiro sancionado. E daí o que eles estão fazendo é justamente arrumando um banco local para tratar as contas do tribunal para poder os bancos normais lá da Holanda descartarem. É aquela solução que o pessoal do STF não gostou, deles usarem o Sicob ou qualquer cooperativa aqui no Brasil para fazerem, né, para terem a conta deles sem interferência dos Estados Unidos, né? Enfim, aqui, ó, em geral costuma ser mais fácil abrir exceção em casa do que correr o risco maior de desobedecer os Estados Unidos. Os bancos costumam argumentar que não cumprir as sanções põe em risco seu modelo de negócio e afasta outros clientes. E com isso eles mantêm o bloqueio lá dos valores lá na Suíça, né? Então é isso daí, meu amigo. A situação é complicada. E o Lula vai fugir dessa história. O Lula tá falando que eu vou lá na Casa Branca, que eu faço questão que seja na Casa Branca. Vai nada, tá morrendo de medo esse cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final.